Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estiverem assistindo. Nós estamos hoje aqui, chegando a um ponto aí, né, no meio do trimestre, mas chegando a um ponto que talvez seja o ponto mais importante, o tema mais importante de toda a lição até este momento. Não é um tema fácil, é um tema que causa muitas dúvidas entre as pessoas, entre os cristãos da própria igreja, a nossa vida pessoal. Então, eu vou guardar um pouquinho da surpresa aqui, né? Mas nós vamos aprender muito na lição de hoje. E assim, eu não tenho capacidade de estar trazendo as explicações, né, aí de forma clara para vocês. E aí eu fui obrigado a recorrer. Ainda bem que nós temos aqui em Varginha o Colégio Adventista, que é uma benção. Nós sempre estamos trazendo alguém de lá para cá, né? O Jefferson me incumbiu aí mais uma vez de estar com vocês aqui. Ele foi fazer uma viagem aí e me pediu para conduzir a classe, nossa classe online aqui esta semana. Na semana que vem também eu vou estar com vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui com o Rodrigo. O Rodrigo não é do colégio. O Enio é do colégio. Já tive a oportunidade de gravar. Com o Rodrigo, já gravei, Rodrigo? Não. Não, né? Não. Com o Enio eu já gravei, né? E aí eu tenho aqui 2 professores excelentes, mas eu e o Rodrigo já fizemos parceria nas classes de escola sabatina, já fomos professores juntos, foi uma bênção. O Enio agora está na minha classe de escola sabatina também. Gente, vocês precisam conhecer a classe física, vamos dizer assim, da nossa igreja aqui em Varginha. É uma bênção, é um ambiente gostoso, é um ambiente onde todo mundo participa, todo mundo aprende, descontraído, vocês vão gostar, tá bom? Fica o convite. Enio, Rodrigo, tá tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tá tudo jóia? Graças ao bondoso Deus, né? A gente tem motivos de sobra para estar agradecendo a Deus só do simples privilégio de estarmos aqui com vida, com saúde. Glória a Deus. Amém, com certeza, né? Que nem o Rodrigo falou, né? É só gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós e por tudo que Ele é na nossa vida, né? E agradecer também por ter o privilégio de estudar a palavra dele, um assunto tão atual nos nossos dias, né? Então, que Deus nos abençoe, abençoe o pessoal que está assistindo esse vídeo também, que possa ser tocado por essa mensagem tão relevante. Ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Eu não estou muito bem, não. Eu fiquei um bom período de férias aí, eu tive que voltar a trabalhar aí, agora não está muito legal, não. Acostumar a trabalhar. É bom a gente ficar à toa, né? Felizmente o dinheiro não acompanha, né? Não deixa. Estou brincando. Eu também tive uma boa semana. Graças a Deus estamos aqui para a honra e glória de Deus. E, gente, já pararam para pensar que lá na frente, depois de um bom tempo, vocês vão ter oportunidade de olhar essas lições, mostrar aí para os seus filhos, netos, falar, olha, como é que foi legal essa época aqui, participar, porque agora fica gravado, né? Sim, é um privilégio. Algumas coisas, né? nossas só ficaram na lembrança, agora a gente tem a oportunidade de estar relembrando aí. Então, esse momento eu tenho certeza que é um privilégio para mim, para vocês, e que eu também tenho certeza que é Deus quem nos colocou aqui neste momento para transmitir, e isso é o mais importante, uma mensagem de esperança para quem puder estar aí nos assistindo e precisando de uma palavra de esperança, né? Vamos orar? Vamos. Quem de vocês ora? Enio, ora para a gente, por favor. Oremos então. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom das bênçãos que o Senhor, através do teu amor infinito, deixa conosco, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar agora a estudarmos a tua palavra e, através do teu santo e bom Espírito, nós possamos ser usados por ti. Que nós possamos, assim, alcançar pessoas que precisam dessa mensagem, aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Pai. Esteja conosco, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, tira o nosso eu. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a gente está aí na lição número 7. É um tema, né, extremamente complexo, o problema do mal. Quando eu fiquei olhando aqui a introdução aqui, me veio uma lembrança. O Elon Musk foi acusado, né, ou desafiado, não sei se eu posso usar essa palavra, acusado. Ele é multimilionário, né? Nem sei se já é trilionário também, mas tem muito dinheiro.
E ele foi desafiado aí né, e até acusado, sei lá como que a gente pode se referir a isso, de que ele poderia resolver, né, o problema da fome no mundo. E ele topou o desafio. Ele falou assim, ó, eu acabo com a fome no mundo, mas vocês vão precisar me dar um relatório tudo escrito, tintim por tintim, do que está sendo gasto. E aí recuaram. Isso mostra o quê? Que o problema da fome no mundo não é dinheiro. Certo? Por que eu estou trazendo isso? Porque Deus é constantemente acusado das pessoas estarem passando o quê? Fome. O problema da fome no mundo não é dinheiro. Qual é o problema, então? O egoísmo do ser humano. Se Deus dobrasse os recursos para acabar com a fome no mundo, ainda assim as pessoas continuariam com fome e outros continuariam o quê? Seriam o quê? Mais ricos. Então há uma grande dificuldade, ou uma grande facilidade, vamos dizer assim, em estar apontando o dedo para Deus quando as coisas estão dando mal. É uma situação difícil, uma situação complexa, mas é uma situação que nós, como cristãos, precisamos compreender, primeiramente, de forma pessoal, para que nossa fé esteja alicerçada, para que, quando o mal chegar à nossa porta, a gente não faça como a mulher de Jó e amaldiçoe o nosso Deus, mas também termos, a partir desse momento, que você tem uma opinião formada, uma visão clara, você tem a oportunidade de estar compartilhando com pessoas que estão sofrendo. Agora, olha o que a nossa lição diz na introdução. Talvez a questão mais difícil que o cristianismo enfrenta seja o problema do mal. Como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato de que o mal existe neste mundo? Eita! Pergunta difícil, né? Como é que a gente concilia essas duas coisas? Um Deus perfeitamente bom com o mal existente no nosso mundo? Vocês podem ficar à vontade. Quando a gente estuda a lição, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? E esse estudo em específico me mostrou que, além de Deus não ser o causador do mal, que já foi tratado aqui, né, como o Joel falou, ele também é o que mais sofre com o mal. Então, o ser humano ele pode olhar e falar assim, nossa, mas o mundo hoje em dia é tão fácil você achar uma história triste, uma história ruim, uma história em que o mal prevaleceu. Só que o que mais sofre, o mais doloroso, é o coração de Deus nisso tudo. Porque não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para que o mal ele permeie nossas vidas. Mas, infelizmente, existe uma questão de quem originou esse mal, que é Satanás. Então, a gente tem que deixar bem claro na nossa mente que Deus ele permite que isso aconteça através do pecado que se adentrou ao nosso planeta, mas que ele não é o causador principal do mal e que ele não quer que seus filhos pereçam, porque muitas vezes a gente até se questiona, né? Deus, por que isso comigo? Uma pessoa tão boa, que faz o bem e acaba sendo acometido por uma doença, por um problema financeiro, por tanta coisa má que existe nesse mundo, mas deixe isso bem claro na nossa vida. O amor de Deus por nós é infinito e Ele não é o causador desse mal. Esse é um ponto importante. Deus não é o causador do mal. Rodrigo. E quando a gente olha para a questão do mal, eu até, um pouco antes, estava comentando, a lição é difícil falar do mal. Quando você pega para falar do amor de Deus, é mais fácil você falar. Mas para você falar da existência do mal, no mundo que a gente vive, em que o mal tem se feito presente desde os primórdios, né, desde os tempos bíblicos, entre vários autores bíblicos aí, personagens bíblicos, vem sofrendo com esse mal, e a cada dia aumentando mais sobre a face da terra. É difícil você falar sobre isso e falar desse Deus de amor, misericordioso. Muitas vezes as pessoas falam assim, por que Deus permitiu o mal? Por que então Deus não exterminou logo lá no início o mal? A lição vem trazendo aí uns enlaces, né, umas voltinhas sobre essa questão do porquê que isso não foi feito lá. Esse Deus que tanto ama o ser humano, mas que permitiu o mal adentrar este mundo. A gente tem um livro na Bíblia, a parte de domingo e segunda a gente vai unir aqui, porque está falando sobre o mesmo livro.
a gente tem um livro que vai trabalhar muito esse questionamento, e se tem um livro que pode esclarecer bastante coisa para nós sobre o mal, sobre a relação de Deus com o homem, a relação de amor, sobre a entrada do mal, sobre o originador do mal, sobre a permissão de Deus, é o livro de Jó. O livro de Jó é muito claro quanto a isso, certo? Olha só, vou dar um exemplo aqui para a gente entrar todo nesse contexto de domingo e segunda, a gente pode falar tudo de forma bem livre aqui. Meu pai, ele tomou duas doses da vacina Covid, em 2021. Ele tomou a primeira, passou ali um período. Quando ele tomou a segunda, ele tomou num sábado. Tomou num sábado? Não, ele tomou numa terça. Perdão, ele tomou numa terça. De sábado para domingo da mesma semana, ele morreu. Seguiu todo o script ali, corretinho, certo? Passou ali, e meu pai morreu em abril de 2021. E em junho, minha mãe teve um AVC. E ficou, né, em cima de uma cadeira de rodas. Tudo junto. Minha mãe é uma pessoa extremamente cristã, missionária, uma pessoa assim, sabe, de um coração muito grande, de ajudar todas as pessoas. E assim, em 2 meses, o mal, o desastre chegou na nossa vida. E aí a gente ficou se perguntando como que isso aconteceu. Principalmente a figura da mãe, né? A figura da mãe, que é a figura mais frágil, a gente olha dessa forma. E foi um desastre em família. Tudo aconteceu muito rápido, tudo muito junto. Nós, como cristãos, a gente, né, o mal ele chega à nossa porta, ele não chega só de forma visível no que está acontecendo. Ele também entra na nossa mente e nos faz questionar. Agora, quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vê um desastre muito maior que esse, certo? E aí, como que a gente pode... que lições que a gente pode tirar do livro de Jó? O que vocês tiraram da parte de domingo e segunda aí? Conta para a gente aí. A primeira coisa assim, que eu pude tirar do livro de Jó, e até nas histórias que a gente escuta, né, quando é criança, dentro de uma família cristã, né, é medo. Medo do livro de Jó. Por que medo? Você já imaginou Satanás falar assim, olha, vou mexer na vida do Rodrigo ali, Senhor, permite aí que eu faça, porque ele pede permissão para Deus, e olha só o ponto aqui da soberania divina, e Deus permite que ele toque na vida de Jó. Então, eu sempre pensava assim, meu Deus, já pensou chegar lá e falar assim, ó, vou tocar na vida aí do Enio, permite, e Deus permitir, e as coisas de uma hora para outra revirarem, o mal permanecer, e Jó percebeu isso, e se questionou por isso, mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Jó ele se questionou, por que isso está acontecendo comigo? Vem até uma frase aqui ilustrando, né, que é o título aí, até quando, Senhor? Uhum. Né, até quando eu vou sofrer com esse mal? E é interessante que Deus, né, com o seu amor infinito, ele faz algumas perguntas. Eu não vou avançar muito, né, mas assim, são perguntas que nos fazem refletir sobre a nossa posição de criatura e o nosso espaço, né, e também refletir no caráter de Deus. Como eu falei no início, ele não é o causador do mal, mas infelizmente vivemos num mundo de pecado e Satanás, cada vez mais, ele permeia o seu mal, a sua mentira, o seu engano, e muitas vezes a gente se questiona, até quando, Senhor? Rodrigo. A gente pega o livro de Jó, igual você, a sessão, né, de como veio acontecendo os desastres na família de Jó. O homem, a história de Jó começa com um homem o quê? Um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Um homem que fazia tudo conforme a vontade de Deus. A gente vê a história dele, enquanto os filhos estavam festejando, terminava a festa, Jó fazia sacrifícios, pedia perdão para Deus, se caso houvesse algum de seus filhos pecado. E aí você vê a história de Jó, né? Como o Enio disse aqui, a permissão de Deus do mal chegar até Jó. A gente fala assim, permissão de Deus, né? Mas Deus permitiu, não permitiu que o inimigo tirasse a vida de Jó.
Se não tinha tirado. Se não tinha tirado. Antes mesmo de Jó questionar a Deus, né? E esses questionamentos também vêm para a gente hoje. Você falou do seu pai com a sua mãe. Quando meu pai esteve doente, há 4 anos atrás, eu ajoelhei do pé da minha cama, chorei bastante, falei, meu Deus, por quê? Eu não estou pronto para perder meu pai. Hoje eu louvo a Deus que meu pai está bem, né? Teve os problemas, teve aí, mas está bem. E a gente olha para o livro de Jó, a gente vê a incapacidade que a gente tem para compreender o que está acontecendo à nossa volta e no que Deus tem preparado para nós. A nossa falta de conhecimento, né? A gente vê que o que foi falado no livro de Jó. Quando Jó questiona a Deus, Deus vem fazendo perguntas a ele ao invés de respostas, né? Trazendo perguntas, mostrando para ele quão pouco era o seu conhecimento. Né? E quando o mal chega, que a lição vem trazendo uma questão também que a gente gostaria de comentar aqui, sobre o próprio Jesus como homem. Não sei se você ia puxar para frente. Não, pode, está tudo dentro tudo aqui. dentro Está aqui. aqui. Né? Jesus como homem, sentindo o peso do mal, né? Todo o mal que estava sobre ele ali. E como Deus, vendo o mal que ainda havia de vir pela frente, ele pega e pergunta para Deus, por que me abandonaste? O próprio Deus questiona perante o mal, né? Sentiu todo o peso do mal e questionou ao Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu tão separado de Deus, sentiu a causa tremenda desse mal, que ele questionou a Deus. Rodrigo, olhando para o livro de Jó, existe um propósito muito grande de Deus ter feito questão que esse livro ficasse na Bíblia. Deus ele não pode blindar os seus filhos, apesar de que ele teria o maior prazer em fazer isso, mas ele não pode blindar os seus filhos, por quê? A acusação de Jó era que nem todos os seres humanos não amam a Deus de verdade. Eles são interesseiros, né? Eles amam a Deus dependendo da circunstância. Então, Jó, estava tudo certo para ele. E aí, Satanás acusou ele está protegido por uma sebe. O Senhor colocou uma cerca em volta dele. Deixa o negócio ficar ruim para ele, o Senhor vai ver ele blasfemar na sua cara. Então, parece, quando a leitura é feita de forma superficial, que Jó serviu de joguete na mão de Satanás, mas não. Eu ouvi uma frase interessante, que Deus não precisa de advogados, mas sim de testemunhas. E essa foi a posição em que Jó foi colocado. E, assim, Deus permite segundo a capacidade de cada um. Né? Deus permite segundo a capacidade de cada um. Então, não virá algo que você não possa suportar. Deus sabia que Jó podia suportar. Então, ele foi um testemunho em todas as situações, um testemunho firme de que não há, de que para servir a Deus nós precisamos servir sem interesses, né? Ou sem esperar benefícios. E olha que contraste com o mundo religioso de hoje, hein? Que promete mundos e fundos para aqueles que estão seguindo a Deus. A famosa teoria da prosperidade. Sim. Né? Então, a gente já vê essa grande lição para nós aprendermos sobre o mal na vida de um cristão, porque a lição está falando sobre o mal, né? O mal existe, mas ela quer falar principalmente o mal na vida do cristão. E é interessante que Jó ele não entendia por que ele estava passando pelo aquele momento do mal, né? De sofrimento. E se a gente parar para ver o carinho que Deus tinha por Jó, porque no relato ele começa falando, você viu meu servo Jó? Como ele é fiel? Você imagina Satanás, né? Ele deve ter estremecido naquele momento. Mas ele só te obedece porque ele tem as coisas. Ele só é fiel porque ele tem bênçãos. Mas não é o ter, é o ser, né? Então, Jó realmente foi uma testemunha. E isso serve de lição para nós também, né? Porque se a gente for olhar, já pensou? Nós temos o privilégio de Deus falar uma coisa dessa, falar assim, olha, Joel é muito fiel. Então, é algo que realmente é um carinho muito grande que Deus tem por nós. Não é desejo dele que nenhum filho dele pereça ou que sobreveia um mal sobre cada casa. O Rodrigo tocou no ponto aqui do questionamento que Deus fez para Jó. Né? Sabe o que eu acho interessante do livro de Jó? É uma tentativa, o livro inteiro é uma tentativa de compreender o mal na vida do justo e de compreender a ação de Deus em relação à vida do justo também. Porque todos os amigos de Jó
acusaram ele, falaram que o que ele estava passando é porque ele devia ter cometido pecado. Então, um Deus que pune o pecador porque ele cometeu o pecado. Essa é uma visão distorcida de Deus que nós temos hoje. O livro de Jó retira esse argumento, né? Ou então, se eu sigo tudo certinho, eu não mereço sofrer. É outra coisa que não tem nada a ver com a teologia, né? Com a teologia bíblica. Então, você está ali. Aí, quando Deus fala assim, que Jó não pecou contra ele. E Jó foi convidado a sacrificar em favor dos amigos, porque os amigos que pecaram contra ele. Agora, Deus começa a fazer questionamentos para Jó. Quem fez, né? Quem deu os limites dos mares, quem formou o céu, a terra e tudo e tal. Então ele se apresenta como Criador, mostrando que o mal, apesar de que a gente conviva constantemente com ele, vendo ou vivendo, nós não podemos compreender plenamente o que é o mal, certo? Esse é um ponto. E o outro ponto é que nós não podemos compreender a Deus plenamente. Então, nós temos essa dificuldade. Vai apresentar aqui a lição de segunda, e já pulando para a terça, que nós somos seres limitados na compreensão de Deus e do mal. Agora, a lição de terça, ela vai nos dar vamos lá, ela vai nos dar que palavra que eu vou usar aqui? Ela vai nos dar um ponto para que a gente continue firme, não entendendo plenamente o mal, não entendendo plenamente a Deus. Rodrigo, o que a lição trouxe para nós, que eu achei muito interessante, como forma de nos apegarmos a algo, a um porto seguro para não nos desviarmos de Deus. O famoso ponto de equilíbrio, né? Você pega a lição aqui, o salmista de terça-feira, vem apresentando, né, que ele quase se desviou dos caminhos. Por quê? Porque ele estava observando os ímpios. Pela observação dos ímpios que se davam bem, que ia bem, e nada sofriam, e tudo prosperava, e ele olhava para o justo e tudo dava errado. Espera aí, só um minutinho. No Brasil que você vive, os ímpios eles estão prosperando, fazendo tudo de errado e não acontece nada com eles? É só para você, sabe, contextualizar aí o comentário que você vai fazer. E aí você para pensar, né? Você falou uma coisa interessante aí no Brasil que nós vivemos, né? Hoje você vê tudo o errado sendo tomado como certo. E se a gente parar, assim como o salmista, se a gente parar e olhar para o mundo que a gente está vivendo hoje, você falou do nosso país, principalmente, você vai ver aí que o negócio está muito injusto aos nossos olhos, né? E quando o salmista para aqui, ele diz que ele olha para o santuário. Quando ele olha para o santuário, ele percebe qual que era a diferença, né? E ele dá esse ponto para a gente se agarrar e confiar que esse Deus é sempre bom e que a gente tem que confiar nele, independente do nosso conhecimento. Nós, muitas vezes, não temos conhecimento nem sobre nós mesmos, muitas coisas nós não conhecemos sobre nós mesmos, né? E se buscamos conhecer a Deus e perguntar e questionar o porquê de tudo isso aí, o salmista traz, é bem claro, né? Quase que eu escorreguei, quase que eu perco, faltou pouco, né? pouco. Então, o ponto do equilíbrio é fixar os olhos em Deus e em suas promessas, né, para se manter firme nessa caminhada aí. Recentemente eu vi uma entrevista de um jogador, e ele, ali depois do jogo, era um jogo muito importante, e aí ele foi questionado sobre a pressão, né? Como é que foi essa pressão, suportar essa pressão, e ele falou o seguinte, ele falou assim, não, pressão não, isso aqui para mim é um privilégio, eu ganho muito bem para isso aqui. Ele não falou essas palavras, mas é o que quis dizer. Pressão é um pai de família que tem que levantar 3 horas da manhã e buscar o sustento de seus filhos. Pressão é um pai de família que já começa o mês devendo o aluguel e não sabe se paga o aluguel ou se... né? O que eu quero dizer com isso? As injustiças que nós vivemos no nosso mundo hoje. Pessoas que trabalham certinho, que não roubam, pessoas que procuram fazer tudo correto, não passar as pessoas para trás, agir como cidadãos de fato.
Do outro lado, existem pessoas que são extremamente desonestas, pessoas que enganam, pessoas que estão todo dia tentando manipular, criar situações para tirar do outro de forma desonesta, e elas vão prosperando. E no nosso país, hoje, a justiça está dando cada vez mais incentivo para que se cometa o que é errado. Então, quando nós olhamos para essa situação, no geral, como cristãos ou também como cidadãos do nosso país, causa indignação, ele? Com certeza, né? Achei interessante que você falou do Brasil, a gente tem aquela famosa frase, o jeitinho brasileiro. Então, um jeitinho brasileiro de você trapacear, de você conseguir derrubar alguém, para você poder subir, para você poder conquistar alguma coisa. E isso permeia o mal, né? É exatamente isso que o inimigo quer, que você faça isso. E que o mal seja atrativo. Atrativo para que você caia, né? Como o salmista falou, eu quase escorreguei, eu quase desisti, quase que eu perco minha fé. E olha só que interessante que vem falando em Isaías. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os seus caminhos não são os meus caminhos. Então, assim, se a gente for parar e confiar na justiça humana, a gente fica chateado, mesmo, né? Porque, realmente, o homem, se ele for julgar, ele não vai ter uma coerência, ele é uma criatura, né? Ele não julga como criador. E isso foi o que o salmista viu, né, no santuário. Por mais que o ímpio prospere, tenha aquele momento, a gente sabe que isso vai ter um julgamento e uma consequência lá na frente. E essa consequência, por quê? Temos um juiz que é justo e amoroso e que ele vai julgar. Uma hora vai chegar o julgamento dele. Acho interessante aqui que ele fala que ele olhou para o santuário, aí ele compreendeu, porque lá no santuário ele viu qual que é o fim dos ímpios. Deus, como você falou, tem os pensamentos estão acima dos nossos, né? A gente tem, às vezes, dificuldade para decidir certas coisas. Planejar a nossa vida, tomar decisões, fechar um grande negócio, resolver um grande problema, a gente fica, né, naquela situação. Agora, imagina Deus, que ele é responsável por resolver o problema do mundo inteiro. Então, é muito complexo, é algo que está muito além da nossa capacidade de processar isso aí. Você já contou 1 trilhão? Você tem noção do que é 1 trilhão em dinheiro? Não tem noção disso. É a mesma coisa os problemas do mundo, aí, todos os problemas do mundo, a gente não tem noção. Agora, a doutrina do santuário, né, principalmente quando a gente olha Apocalipse 14, verso 6, dizendo, vinda a hora do seu juízo, mostra o fim dos ímpios. Então, como uma forma de nós não compreendermos plenamente nem Deus e nem o mal, mas de nós nos mantermos firmes, nós temos que olhar para aquilo que está revelado na Bíblia. Principalmente o fim dos ímpios. Jesus, como homem na cruz, suportou toda a ira de Deus, todo o peso do mal, para que nós não precisássemos sofrer. Nós vamos sofrer os males desse mundo, porém, a ira de Deus sobre o pecado, quem sofreu foi Jesus. Nós estaremos isentos se nós nos apegarmos firme e não deixar nosso pé resvalar, né? Como Asaf disse, nem para um lado, nem para o outro, permanecermos firmes. Então, essa é uma dica aí para nós. Agora, eu li algo interessante aqui na lição, viu? Eu li aqui o seguinte, como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas. Eu coloquei assim, decidindo firmemente viver os ensinos do Evangelho de Cristo. Esse será o nosso maior argumento. Então, a lição nos convida a vivermos firmemente aquilo que está revelado, para que a gente possa também testemunhar. Porque o testemunho, através de palavras, é muito fácil. Agora, nós testemunharmos de fato, vivendo dificuldades e podendo superar. Quantas pessoas nós conhecemos que têm histórias maravilhosas, que você olha e fala, como que essa pessoa é tão forte? Como que ela consegue superar tudo isso? Cristãos que se apegam em Deus e assim, o mal cai, o mundo cai sobre a cabeça e elas continuam firmes. Certo? O mal, a lição trouxe para nós que Deus, o mal entrou no mundo porque Deus nos criou como seres livres, com a opção de escolha, com o livre-arbítrio. E isso faz parte do amor de Deus.
Deus não poderia criar robôs, pessoas autômatas, né, porque isso não faria parte do amor de Deus. E nem pessoas obrigadas a fazer o que ele queria que fosse feito. Então, a lição traz para nós sobre a defesa do livre-arbítrio. Achei interessante, viu? Eu nunca tinha ouvido falar nada igual, porque essa questão do livre-arbítrio ela é um pouco complexa. Dentro do mundo cristão, há uma má compreensão sobre isso. Agora, o que é a defesa do livre-arbítrio? O que a lição trouxe como definição sobre isso aí? Uma coisa interessante, né? A lição vem trazendo essa questão do livre-arbítrio, vai trazer um texto aí de C.S. Lewis, né? Falando que, embora o livre-arbítrio possibilite o mal, é a única forma que torna possível a demonstração de amor. Se Deus é amor, e Ele criasse pessoas que fossem tipo máquinas, como já foi dito aqui, que só servisse, que só o adorasse, Ele não estaria dando a capacidade dessa pessoa amar e conhecer o amor de Deus. Quando a gente para pensar na questão do livre-arbítrio, né, capacidade de escolha, você poder escolher, a gente fala assim, o ser humano foi criado com livre-arbítrio. Não. Todos os seres foram criados com livre-arbítrio. O pecado não teve origem aqui na terra com o ser humano. Foi no céu com um anjo que tinha seu livre-arbítrio, né? Então, a gente vê que o livre-arbítrio é um dom que foi dado para todo ser criado por Deus, que pudesse escolher viver diante dele, para ele, por livre, espontânea vontade, não por obrigação. E isso também traz uma grande diferença do amor para o mal, né? Porque o amor, ele te dá essa chance de escolha, esse livre-arbítrio. O mal não, ele te escraviza. Você vai por obrigação. Então, esse é um ponto-chave na lição. E alguns dizem, né, na mídia e tudo mais, que o livre-arbítrio é o ponto fraco de Deus. Por que é o ponto fraco de Deus? Porque todas as coisas dependem de Deus, mas o livre-arbítrio cabe a nós decidirmos se vamos confiar nele ou não, se vamos obedecê-lo ou não. Eu até me veio na mente que eu ia perguntar para você, quando você já entrou no comentário, Deus errou criando o livre-arbítrio? Eu acredito que não. Porque o livre-arbítrio, o C.S. Lewis escreveu aqui, ó, que o livre-arbítrio, embora ele é o que possibilita a escolha do mal é o livre-arbítrio. Mas é ele também que possibilita a escolha do bem e do amar a Deus. Sim. Então, Deus errou em criar o livre-arbítrio? A lição respondeu para nós que a defesa do livre-arbítrio é o seguinte: é o entendimento de que o mal é o resultado do uso errado do livre-arbítrio. Então, não foi Deus que errou ao criar o livre-arbítrio. Foi o homem que errou ao usar o livre-arbítrio, o arbítrio de forma equivocada. Sim. Isso é interessante para nós. Eu nunca tinha prestado atenção. E aqui está a defesa do livre-arbítrio. Realmente, para que haja... aqui tem no rodapé, né, que a Sony Corporation ela criou um robô chamado Aibo, que não fica doente... um cão robô, né? Ele não fica doente, ele não pega pulgas, ele não morde, ele não precisa ser vacinado, não perde pelos. E a pergunta é, você trocaria o seu cachorrinho? Você tem um cachorro, né? Eu tenho um cachorro. Como é que é? Cachorro ou cachorra? Cachorra. Qual que é o nome dela? É a Lua. Você trocaria a Lua pelo Aibo? De maneira nenhuma. A capacidade, né? A gente pega para pensar, eu gostei muito, porque... Só aqui, o Aibo ia te amar como aluna? De maneira nenhuma. Eu falei assim, essa cachorra eu resgatei ela lá em Campo do Meio. O menino tinha ela lá, então eu achei que ela estava muito judiadinha lá e convenci ele a me dar essa cachorrinha. Trouxe ela para casa, cuidando dela, e ela tem um apego tremendo comigo, né? Só que essa cachorra, ela foge de vez em quando. Estudando a lição aqui, eu já passei para pensar nessa questão e lembrei dela. Me dá trabalho. Olha o livre-arbítrio aí. Ela me dá trabalho. Por mais que eu cuide dela, alimente ela, quando ela tem o privilégio, a possibilidade de fuga do quintal, ela vai fugir, ela vai comer coisa que faz mal para ela volta vomitando para casa, fazendo toda a bagunça. Mas depois a gente fica bravo, dá um banho, e o que ela faz? Ela vem, ela quer me agradar, ela quer ficar do meu lado. Então, como, né, você vai pegar isso e vai pegar um robozinho que está lá, ele só vai fazer o que você quer.
e depois, por outro lado, a gente pega Deus, né? Você quer ver como é que essa relação ela se aprofunda? A gente está falando de um animal. No momento em que ela morrer, qual que vai ser o sentimento em família? E se você tivesse o aibo, no momento em que ele desse um defeito e quebrasse, o que você ia fazer? Jogar no lixo lá, compra outro, não é? Então, isso é para ilustrar, porque se Deus tivesse criado a gente como um robô, não existiria um relacionamento de amor, jamais. Né? De amor, principalmente porque Deus ele é amor. Ele ama. Deus ele também tem o livre-arbítrio dele. Se ele nos concede livre-arbítrio, se ele nos concede amor, é porque nele há amor, e ele também vive o livre-arbítrio. E ele escolheu dessa forma. Eu tenho um comentário final que eu vou fazer aqui, que fala muito, que vai falar sobre essa escolha de Deus. É uma escolha. A pergunta é o ponto fraco de Deus, como você colocou, e né, se Deus errou ou não, nos dando o livre-arbítrio, não errou. Né? O mal, é preciso que a gente entenda que o mal é a escolha, né, errada, é usar o livre-arbítrio de forma errada. E aí a gente entra na lição de quinta, aqui já partindo para o final. Para que a gente não resvale os pés, a gente olha para a Bíblia, a gente não compreende a Deus plenamente, a gente não compreende o mal plenamente, mas a Bíblia revela caminhos seguros para que a gente não venha a nos desviarmos, a nos perdermos, que a gente continue no processo de restauração à imagem e semelhança de Deus até o momento que vai se cumprir o verso áureo. Não haverá nem mais luto, não haverá mais pranto, nem dor, não vai existir mais morte, mais lágrimas. Por quê? Tudo isso, em algum momento, vai passar. Mas, até lá, nós precisamos do quê? Nós precisamos nos apegar, né, a certas coisas. Nós precisamos viver, nós precisamos nos apegar. Agora, olha esse verso de Romanos 8:18. Rodrigo, Enio, como que isso aqui tem capacidade de nos ajudar? Porque aqui tem 2 versos para a gente ler, né? O verso áureo e Romanos 8:18. Olha só. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é uma bênção, né? De tanto mal que a gente vê no dia a dia, nesse mundo, né? Nós temos uma esperança que nada aqui nessa terra vai se comparar aos céus. Nada do que a gente viu ou ouviu, né? A gente imagina aí, sei lá, uma praia, algo maravilhoso, um local que tem a natureza, mas nada disso, nada se compara ao que Deus tem preparado para a gente. Então, isso nos conforta. Ele vai dar um fim a todo esse mal. E é interessante que a lição vem falando também na parte, né, de quinta, que o livre-arbítrio, sem o livre-arbítrio, não existiria amor. Então, isso é um ponto-chave. Se ele não te desse a possibilidade de escolha, ele não te amaria. Então, isso para a gente é o que nos motiva a continuar em pé, continuar firmes na palavra. Exatamente. Se você tiver um relacionamento de possessão com a sua esposa, para quem olha de fora e não vê o que acontece dentro de um lar, vai achar que é um casal perfeito. Mas você sabe que não é. Porque é imposto. Né? E Deus, se for para você se relacionar com Ele por interesse ou por medo, ele prefere que não haja esse relacionamento. Até porque você vai estar revelando um Deus distorcido. Rodrigo, você gostaria de morar num local onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem lágrimas, porque não vai existir nada disso? Eu costumo comentar só de não ter lágrimas, para mim já vai ser uma maravilha tremenda. Porque você é chorão? Eu tenho uma grande dificuldade com as lágrimas. Às vezes eu falo assim, quem me conhece sabe que eu brinco muito, falo muito, né? Mas você quer ver o Rodrigo totalmente mudado num velório. Você quer ver eu totalmente fora da casinha, estar num velório. E eu tenho um pequeno defeito, quando eu começo a chorar eu não consigo parar. Você pode perguntar para quem me conhece, se a pessoa conseguir me fazer chorar, pode ter certeza que ele não vai conseguir nada para me fazer parar. Até que me doa tudo, o corpo inteiro, e eu passe mal e pare. Então, só isso para mim já é uma promessa maravilhosa. Não haverá mais morte. Que coisa terrível a tal da morte. Você vê uma pessoa chorando porque um querido faleceu. Você vê um pai chorando porque perdeu um filho.
como se diz, não há como você não chorar junto, vamos dizer assim. Mas essa promessa maravilhosa é que não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. A visão de João, né? Já pensou? Que promessa maravilhosa! E como não se agarrar a essa promessa, né? Independente daquilo que não compreendemos nesse mundo aqui, do mal que nos aflige, mas ter essa certeza de que tudo isso vai passar, tudo isso vai deixar de existir um dia. Isso é maravilhoso demais só de pensar nessa questão. A gente vê que a lição quer nos direcionar para algo muito interessante, que é o quê? Nós nos apegarmos às promessas bíblicas. Nós tomarmos isso como parte da nossa vida, para que a gente possa se amparar nelas. Só que eu fiquei refletindo o seguinte: esses textos também podem não passar de textos vazios para nós. É necessário que cada um de nós crie uma história com Deus, onde você consiga se relacionar tão intimamente com Ele, a ponto de enxergar Ele te conduzindo em todas as situações da vida. E aí, quando os momentos difíceis vierem, você tem suporte para seguir em frente, porque senão esses textos serão somente textos. Quantas pessoas leram esses textos e, por alguma dificuldade, elas deixaram de seguir a Deus? Então, os textos são válidos para criar um relacionamento vivo com Deus. Senão, não vai ter efeito positivo nenhum. E certo? eu falo a questão do relacionamento vivo nas pequenas coisas, né, Joel? Eu estudando essa lição e precisei fazer uma compra, né, no decorrer da semana, um pequeno detalhe na vida da gente. Eu fui até uma loja que possivelmente estaria vendendo produtos um pouco mais barato. Cheguei para comprar o produto, uma câmara de ar para carrinho de mão. Tinha que comprar 2. Cheguei, perguntei o preço, tá tanto. Falei, eu vou levar 2. Aí fui lá para pagar, não deu certo, foi lá ver, não tinha. Tinha 3, mas estavam furadas. E eu saí daquela loja, passei em outra. Cheguei, perguntei o preço, né? O cara falou, tá tanto. Não, peraí, eu vou ver para você se tem primeiro. Olhou lá, tinha a medida que eu precisava, tinha as 2. E aí veio outro cara de lá e falou assim, olha o preço lá. Ah, tá tanto. Eu falei, não, o preço está errado, viu? Isso aí é tanto. E assim, o preço de uma que eu ia comprar lá, mais R$2, eu paguei as 2. E quando eu saí daquela loja, o outro vendedor foi lá, o gerente deles foi lá onde estava o outro para falar para ele que o preço estava errado. Ela estava um pouquinho acima do valor que ele me passou. Ele passou a R$25, ela estava a 38 no sistema, eles tinham baixado o preço dela. E quando eu saí dali, gente, eu parei assim para pensar, eu falei, como a maldade gera no mundo o mesmo produto e um preço diferente, e como Deus age com a gente. Eu saí de lá agradecendo muito a Deus, porque a gente sabe que não é muita coisa, mas Deus está se mostrando para a gente nos mínimos detalhes o cuidado dele para com a gente. Exatamente, né? Nós temos que criar vínculo com Deus para enxergar esse Deus agindo na nossa vida, para que ele não seja só uma informação. Enio, considerações finais, o que você quer colocar aí sobre essa lição aí para os nossos seguidores, aqueles que nos assistem, que nos acompanham? O que eu gostaria de falar é o que eu sempre menciono, a história de Paulo e Silas, né, na prisão. Isso mostra a confiança nas promessas de Deus. Não é fácil. Paulo disse que o evangelho é loucura para algumas pessoas. E realmente, se a gente for ver uma pessoa aí no nosso dia a dia que se empatia com uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, ela vai querer culpar a Deus, ela vai querer questionar, mas o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus e foram açoitados, humilhados, mas estavam ali cantando, firmes nas promessas de Deus. Então, não é fácil. Existe uma frase que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ser alegre. Essa é a frase da semana que vem. Por que ser alegre? Por que agradecer no momento de dificuldade? Porque Cristo já venceu por nós. Ele disse, eu venci o mundo. Então, minha consideração final é essa, fique firme nas promessas de Deus, porque como nós vimos aqui, um dia o Senhor vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. Amém. Não vai existir mais dor, pranto, sofrimento.
E a gente vai ter uma maravilha tão grande que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu o que a gente vai estar lá. Amém. E com fé em Deus vamos chegar lá. Glória a Deus. Rodrigo, consideração final sua? Então, João, a questão do mal, a gente sabe que viveremos a nossa vida aqui, nossos filhos viverão a vida deles aqui até Cristo voltar. E nós não compreenderemos totalmente o porquê do mal, da sua existência, nem o porquê Deus permitiu que o mal existisse. Mas uma certeza podemos ter, que o plano dele vai muito além disso. É a questão da gente olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê que nenhum ser no universo tomou tanto tempo de Deus assim como nós. Nenhum ser do universo teve o privilégio de receber Cristo, né? Em sua forma, vamos dizer assim. Jesus veio em forma humana, tomou a forma de homem para nos salvar. E o Enio disse aqui, na questão de Paulo e Silas, por mais que soframos, devemos ter total certeza de que é passageiro. O mal na nossa vida é passageiro, ele não é para sempre. Assim como muitas vezes o bem passa rápido, a gente tem costume dizer que a alegria de pobre dura pouco, né? Mas o mal também ele é muito passageiro na nossa vida. Nós possamos ter essa certeza de que Deus está no controle de tudo. Assim como Ele mostrou a Jó, né? Que tudo estava sob o seu poderio, sob suas mãos. Ele criou, Ele mantém, e Ele pode fazer o melhor para cada um de nós. Embora o mal nos aflija, mas devemos ter a certeza que Deus, nos mínimos detalhes, está cuidando de cada um de nós. Amém. O mal será passageiro. Muito bem. Essa questão, né, do porquê da existência do mal, Ellen White traz para nós no livro Patriarcas e Profetas, que era necessário que o mal se revelasse por completo para que o universo que não conhecia o mal, para os anjos que não conheciam o mal, soubessem de fato o que é o mal. Porque no momento que Deus tomar a decisão de destruir o mal de uma vez por todas, não vai restar dúvida para ninguém. Se Deus tivesse destruído no início, os seres celestiais, eles não teriam a compreensão e continuariam tendo uma dúvida sobre o caráter de Deus. Isso quer dizer o que para nós? Que o mal, por mais que ele esteja aflorado nos nossos dias, ele ainda não chegou no seu ápice. As coisas vão piorar e muito. Certo? Agora, de forma pessoal, são questionamentos que sempre estiveram na minha mente. O porquê do mal, eu sempre refleti muito sobre isso, até um momento que eu encontrei uma opinião, formei uma opinião sobre isso, que para mim faz muito sentido. Não sei se vai fazer para os outros, que é o seguinte. Quando o mal, Deus tinha algumas opções de escolha. Deus, conhecendo todas as coisas, sendo onisciente, ele poderia enxergar o problema do mal e não criar ninguém. Eu e você não estaríamos aqui discutindo sobre, eu e vocês aqui não estaríamos discutindo sobre isso. Não criaria ninguém, ponto. A gente não tinha por que estar aqui. Não ia ter ninguém, não ia ter mal, não ia ter bem, não ia ter o mal, não ia ter, né? Pronto. Essa é uma opção. Segunda opção, Deus poderia ter destruído tudo e também nós não estaríamos aqui. Agora eu pergunto para vocês, vocês gostam de viver? Vocês gostariam de morrer? Não, só se tiver um problema muito sério para querer morrer. Então, mesmo no mundo terrível que nós vivemos, nós ainda queremos viver. E nós temos uma porta de salvação que Deus nos deu através da figura de Jesus Cristo. Então, eu trago isso comigo, que Deus poderia escolher não criar nada ou poderia escolher destruir tudo. Mas Ele escolheu as coisas como elas são hoje em dia. Ele enxergou que muitas pessoas estariam blasfemando contra Ele, acusando Ele. Então, Deus ele assumiu a responsabilidade de se colocar numa posição extremamente complicada para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação. Então, nós temos que nos apegar a isso. Existe uma chance de salvação. Poderia não haver, mas existe. E essa chance de salvação é a maior demonstração do amor de Deus pelo ser humano, que foi enviar Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a opção de salvação. Então, para você que está em casa, eu sei que é um problema extremamente difícil, uma situação extremamente difícil de lidar com ela, de compreender certas coisas.
Quando nós não compreendemos, nós precisamos seguir em frente pela fé, porque em dado momento Deus vai trazer uma revelação para você e as coisas vão se tornar mais claras. Mas o fato é que você tem a opção de escolher estar ao lado de Cristo e alcançar a salvação através do sacrifício dele. Que Deus possa nos abençoar, né? Tenho certeza que todo trimestre será de muitas lições para nós, para nos ensinar de verdade, não é só nome de lição da Escola Sabatina, não. Lições de vida, lições espirituais para nós. Que a gente possa, né, estar compartilhando sempre a lição da Escola Sabatina. Amém? Amém. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui agradecidos por por nos dar essas lições, nos trazer assuntos tão interessantes, tão necessários para a nossa vida espiritual. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar dessas informações. Que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, que o Espírito Santo possa agir constantemente, dando sabedoria, clareza, entendimento e, principalmente, força para continuar na jornada. Despeça-nos em paz, sob as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.